Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, a todos aqui presentes, boa noite a nossos ouvintes da Rádio Espírita Capixaba e boa noite aos nossos web espectadores. Hoje nós estamos iniciando mais uma reunião da Associação Médica Espírita do Espírito Santo. A noite de hoje, de segunda-feira, toda segunda-feira, das 20 às 21h30, temos as reuniões da Associação Médica Espírita do Espírito Santo, aqui na sede da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo. A noite de hoje, de acordo com a programação do ano da AMES, está dedicada ao estudo de artigo científico voltado para a área de saúde e espiritualidade. E como essa iniciativa está diretamente relacionada com o departamento acadêmico da AMES, é o departamento acadêmico que vai coordenar todas as atividades das noites de estudo de artigo científico. Então, e agora, a noite... Para começar a noite, o estudo, eu gostaria de chamar a nossa companheira Lilian para fazer a leitura inicial. Do livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, a lição 86, intentar e agir. E fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, mas antes seja sarado. Paulo, Hebreus capítulo 12, versículo 13. O homem bem intencionado refletirá intensamente em melhores caminhos, alimentando ideias superiores e inclinando-se à bondade e à justiça. Convenhamos, porém, que a boa intenção passará sem maior benefício caso não se ligue à esfera das realidades imediatas na ação reta. É necessário meditar no bem. Todavia, é imprescindível executá-lo. A providência divina cerca a estrada das criaturas com material de edificação eterna, possibilitando-lhes a construção das veredas direitas a que Paulo de Tarso se reporta. Semelhante realização por parte do discípulo é indispensável, porquanto em torno de seus caminhos seguem os que manquejam. Os prisioneiros da ignorância e da má-fé arrastam-se, como podem, nas margens do serviço de ordem superior, e de quando em quando se aproximam dos servidores fiéis do Cristo, propondo-lhes medidas e negócios que se lhes ajustem à mentalidade inferior. Somente aqueles que constroem estradas retas escapam-lhes aos assaltos sutis, defendendo-se e oferecendo-lhes também novas bases a fim de que se não desviem inteiramente dos divinos desígnios. Aplica sempre as tuas boas intenções no plano das realidades práticas, para que as tuas boas obras se iluminem de amor e para que o teu amor não se faça órfão de boas obras. Faze isso por ti, que necessitas de elevação, e por aqueles que ainda te procuram manquejando. Obrigado, Lívia. Vamos todos agora sentar calmos na cadeira, elevar nossos pensamentos à espiritualidade maior, a Jesus, nosso mestre e guia, para que possamos entrar em sintonia e recebermos todas as bênçãos e intuições da espiritualidade. Pedimos também para que os companheiros espirituais intuam e tranquilizem o palestrante dessa noite, nosso companheiro Atílio, para que ele possa conduzir um estudo que possa nos esclarecer e adicionar muito aos nossos conhecimentos e às nossas atitudes do dia a dia. Que assim seja. Bom, gente, dando continuidade à noite de estudo, e
como estamos iniciando no ano de 2012 as noites de estudo de artigo científico, essa é a primeira do ano de 2012, quem vai conduzir o estudo essa noite é o coordenador do departamento acadêmico da AMES, nosso companheiro Atílio Provedel, e é para ele que eu passo a palavra agora. A palavra é toda sua, Atílio. Obrigado, Guilherme. Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos aqui. Conforme já foi comentado no início da reunião, o foco desse estudo de artigo científico é sempre trazer uma pesquisa relacionada à interface entre saúde e espiritualidade, para que a gente possa discutir aqui metodologia da pesquisa, o que tem sido objeto de pesquisa, como as pesquisas têm sido conduzidas, alguns exemplos de trabalhos de estudos de caso, como é o exemplo de hoje, envolvendo esse tema de saúde e espiritualidade. E o artigo que a gente escolheu para tratar aqui chama-se Religião e Espiritualidade, Experiência de Famílias de Crianças com Insuficiência Renal Crônica. Então esse é o artigo que a gente vai trabalhar aqui hoje. Vamos apresentar, na verdade, o próprio artigo, né, como a pesquisa foi conduzida, o que foi realizado, qual foi a metodologia utilizada, quais foram os procedimentos realizados durante a pesquisa, as discussões em torno dos resultados da pesquisa e as conclusões. Basicamente, nossa abordagem aqui vai ser essa. Antes de iniciar a discussão, né, acerca desse trabalho, a gente vai tentar fazer isso com uma determinada periodicidade, trazer aqui algumas informações sobre a produção científica em saúde e espiritualidade. Então, uma pesquisa rápida na Biblioteca Virtual de Saúde, que é acessível no site www.bvs.br. Então, realizamos nos últimos dias, 3 dias, uma busca, tem uma interface de busca para pesquisa de produção científica da área de saúde, né, uma base de dados de registros bibliográficos da área de saúde. Então, procurando pelo termo ali espiritualidade ou religiosidade, nós encontramos 6.662 artigos. Essa pesquisa foi realizada cerca de 3 dias. Então, a gente tem uma produção bastante interessante sobre, lidando, né, a pesquisa da área de saúde que envolvam, né, a temática espiritualidade ou religiosidade, lembrando que, na prática, esse número ele é menor, porque nem todos os trabalhos vão estudar efetivamente o impacto da espiritualidade ou da religiosidade na saúde, como fator de proteção, como forma de enfrentamento. Nem todos abordam especificamente essas reflexões acerca dessa interface. Muitas vezes ele simplesmente aparece a religiosidade como alguma dimensão estudada, mas ela não é aprofundada. Então, na verdade, o número de artigos que efetivamente aprofunda as discussões em torno dessa questão, ele é bem menor do que esse quantitativo. É uma busca, digamos assim, geral sobre espiritualidade ou religiosidade, buscando por esses termos, dentro da base. Esse foi o quantitativo de registros retornados na busca. Quando a gente analisa a produção ao longo dos anos, conforme a gente pode observar desses 6.662 itens, né, a gente observa que pelo gráfico, a produção manteve-se baixa, década de 70, 80, a década de 90, e a partir meados da década de 90, começou a haver um crescimento significativo na produção científica na área. Observa que grande produção se deu ali, metade da década de 90 até essa década de 2000. Né? Sempre praticamente em crescimento, porém de 2008 para cá, né, houve um decréscimo ali no número de artigos publicados por ano. Né? Assim, cada vez mais está se produzindo, só que essa taxa, né, apresentou uma ligeira queda aqui. Em 2012 tem alguns ainda, né, o ano está em andamento. Basicamente isso para mostrar que esse interesse em torno desse tema, a produção em torno desse tema com maior abrangência, com maior número de pesquisadores, maior número de estudos, efetivamente se deu num tempo bastante recente. Tá certo? Um trabalho realizado por Luchetti, o Giancarlo, né, a Alessandra,
em que eles produziram essa tabela com os índices referentes aos aqueles maiores produtores de pesquisa nessa temática de saúde e espiritualidade, procurando por publicações numa base de registro bibliográfico chamada PubMed. Aí nessa base, eles realizaram essa busca pelo termo espiritualidade e fazendo uma triagem, considerando os autores que tenham sido citados como primeiro autor no mínimo 5 vezes. Então, não foi uma produção qualquer, foi aquela produção realizada por pesquisadores que foram citados por outros pesquisadores pelo menos 5 vezes, como primeiro autor. Aí o resultado obtido foi esse apresentado aqui, né? Então, aí tem o campo, a área de atuação, o número de pesquisadores, né, e o seu país de origem. Aí observa-se como a área aqui, em primeiro, o que talvez se aproxime do chamado médico clínico, né, com 13 pesquisadores, e na segunda posição está a área de enfermagem com 11 pesquisadores, né. Esses dois juntos aí correspondem quase a metade dos pesquisadores com produção qualificada, né, aqueles que produzem e são citados, né. E nessa pesquisa não há nenhum latino-americano com esse nível de produção. Todos são estrangeiros, né, esmagadora maioria nos Estados Unidos. É interessante essa tabela por esse aspecto e também porque esse artigo que a gente está trazendo hoje é um artigo produzido por profissionais da área de enfermagem, que é uma das áreas que mais produz, né, pesquisa nessa interface entre saúde e espiritualidade. Como o tema do artigo é insuficiência renal crônica, a gente tem uns dados atuais dessa problemática, né, obtido na Sociedade Brasileira de Nefrologia, total, esse é o censo atual, né, o censo mais recente, total estimado de pacientes em tratamento dialítico por ano, censo de 2011, né, ali pouco mais de 90 mil pessoas, né? Houve um crescimento aqui e houve um pequeno decréscimo do ano anterior para esse ano. E com relação à faixa etária, que é um outro dado importante, porque o artigo ele especificamente vai trazer essa dimensão espiritual religiosa envolvendo crianças com insuficiência renal crônica em tratamento de diálise peritoneal. Então, com relação à faixa etária, para a gente também ter uma noção desse quantitativo, né? Na faixa de 1 a 12 anos, nós temos, na verdade está errado esse valor aqui, é 201, né? 201 indivíduos, né? E de 13 a 18 anos, 577. Né? A maioria está na faixa aí de 19 a 64 anos. Então dá para ter uma noção aqui da dimensão envolvida, né? Na faixa etária que o artigo vai estudar, que a gente vai agora com calma descrever o trabalho que foi realizado, né? Esse artigo foi publicado na Revista Brasileira de Enfermagem. É importante também a gente ter essa informação sobre a qualidade do veículo de comunicação especializado onde o trabalho foi publicado. E esse trabalho foi publicado numa revista que, na qualificação realizada pela CAPES, ela tem nos extratos produzidos pela CAPES, né, ela tem a nota, né, o conceito B1, que é um conceito muito bom, né, para a revista da área. Então, quer dizer, foi um artigo publicado numa revista importante. Então, aquilo que está produzido, publicado ali, tem um bom nível, né, significância, né, nesse campo da pesquisa. Então, esse artigo, o objetivo dele é exatamente esse, é descrever as manifestações de religiosidade e espiritualidade de famílias de crianças com insuficiência renal crônica em diálise peritoneal, né? Aí, bom, creio que todo mundo saiba, né, a insuficiência renal crônica, a perda lenta, progressiva e irreversível das funções renais, né, até perda de cerca de 50% da função renal, ainda não tem, em geral não tem manifestação de sintomas, os sintomas começam a se manifestar a partir da perda de 50%, quando a perda chega, a função renal chega ao nível de em torno de 10% a 12%, aí seria o momento em que justificaria a aplicação de algum método de diálise, ou então o transplante renal.
Tá certo? Então, esse caso em especial, veja, são crianças com esse tipo de problema, com perda lenta, progressiva e reversível das funções renais, para perceber a gravidade de saúde do caso envolvido aqui. E que estão numa situação ou de transplante renal ou de ser submetido ao tratamento de diálise. Né? Os tratamentos de diálise estão bem conhecidos, que é a hemodiálise, né? Aquele que com acompanhamento, utilização de uma máquina, né, normalmente numa clínica, no hospital, é feito o processo de filtragem do sangue. Então a máquina funciona como uma espécie de filtro artificial para realizar, né, entre aspas, a limpeza do sangue. E existe uma outra modalidade, que é a modalidade considerada nesse trabalho, que é a diálise peritoneal. No caso, o peritônio, que é essa membrana localizado no abdômen que reveste órgãos internos, né, ela que é utilizada como um filtro. Então é feito o que chama de banho de diálise, é colocado uma espécie de soro nessa região, e o peritônio ele se encarrega de fazer aquelas trocas necessárias à filtragem do sangue. Então é feita a infusão, há um tempo de permanência, aí depois esse líquido ele está com as substâncias necessárias, né, a ser retirado, o líquido é retirado e é feito um novo processo de diálise, com essas trocas, né? Normalmente a troca realizada, mais comum, é ambulatorial contínua, né? Só que ela tem um outro aspecto, que é a possibilidade, comparando com a hemodiálise, ela ser realizada de uma forma que promoveria uma melhor qualidade de vida, porque ela pode ser realizada em casa, ela não comprometeria tanto as atividades cotidianas da pessoa. A pessoa pode trabalhar, estudar, teoricamente, né, levando uma vida com melhor qualidade, realizando essas trocas em casa, lógico, com acompanhamento, com cuidado, etc., né, que deve ser feito com treinamento adequado de familiares, né, para conseguir fazer isso em casa. E ainda há a possibilidade, no caso de utilização de uma máquina chamada cicladora, que ela é feita durante o sono. Então, não é feito durante o dia essas trocas. As trocas seriam feitas durante o sono com a utilização de uma máquina. Então, a pessoa dormindo é feita essa troca. Então, um processo mais suave, porque usa o próprio organismo da pessoa, e isso leva a uma situação de dieta mais flexível também. Só que tudo isso é condicionado, logicamente, ao caso estudado, e o médico é que define, né, qual é a melhor forma de periodicidade de aplicação dessas trocas, né, de acordo com o problema estudado. Então, esse caso é definido. Crianças de insuficiência renal crônica em diálise peritoneal e que não estão na situação de realização de transplante. Tem esse detalhe também, foram excluídos dessa pesquisa no hospital onde foi aplicado esse estudo, crianças que estivessem para realizar transplante. Esse caso foi desconsiderado. Está claro aí qual é a problemática envolvida? Essa pesquisa, o método, né, utilizado de pesquisa é a pesquisa qualitativa, com a característica de estudo de caso com múltiplos sujeitos. Então, foram um grupo de famílias, foi o objeto de estudo, no caso família e a criança com a doença renal crônica ali. Na introdução é colocado como o surgimento de uma doença crônica impacta na família, ainda mais envolvendo uma criança, e os casos que existem aqui, detectados numa menor idade. Isso tem um impacto profundo na vida da família, pela gravidade, pelas diversas complicações, doenças associadas recorrentes, né? E é interessante notar que nesses casos, que eles fazem esse levantamento bibliográfico, essa revisão de literatura, conseguem identificar que, e nos próprios discursos, nos depoimentos, que a espiritualidade e a religião aparecem como fontes importantes de apoio nesses casos. Nessa revisão de literatura, eles se ressaltam, vários pesquisadores têm estudado esse tema, a interface entre saúde e espiritualidade, que tem havido um crescimento no número de estudos, conforme a gente até já observou, e que há algumas divergências com relação, reconhece a importância da religiosidade e espiritualidade, né, na vida da pessoa, e que isso poderia impactar positivamente no enfrentamento de doenças. Porém, que há divergência com relação ao papel do profissional de saúde nessa questão. Se ele deve se envolver, se ele deve conhecer as religiões, conhecer como a religiosidade, a espiritualidade da pessoa, aquilo pode de modo saudável servir para um processo de ter melhor qualidade de vida. Então isso ainda reconhece, mas ainda há
essa divergência. Ele cita o caso da enfermagem, mas é naturalmente extensivo a todas as outras áreas, né, profissionais da saúde que a gente tanto conversa e discute aqui, não é? Eles inicialmente realizam uma coisa importantíssima nessas questões de pesquisar a interface entre saúde e espiritualidade, a questão do conceito. Então eles trazem o conceito bem interessante de religião e espiritualidade para fazer esse esclarecimento, e definem, a partir da literatura, religião como uma crença em uma força divina ou sobrenatural que tem poder acima de tudo e está ligada a uma doutrina específica, né? Parecida com as definições que normalmente a gente tem trazido aqui nas reuniões de estudo na AMES. E define a espiritualidade como uma orientação filosófica que produz comportamentos e sentimentos de esperança, amor e fé, fornecendo significado para a vida. Também é uma definição que aproxima do que normalmente a gente tem estudado aqui. Eles citam também a questão da importância da religião para a unidade familiar, tá certo? Que vai reforçar princípios de união entre os membros. Isso é importantíssimo na questão do enfrentamento das doenças, né? E que durante o período da doença da criança, as experiências espirituais dos pais os ajudam a enfrentar os momentos difíceis, né? Esse é outro aspecto importante. Estou dizendo aqui que eles realizaram a pesquisa, mas na verdade, né, elas, né, Érica de Paula, Lucila Nascimento e Semiramis Rocha. Essa moça, ela fez uma dissertação de mestrado, que não era sobre espiritualidade e saúde, era sobre enfermagem familiar, em que várias dimensões são analisadas, e uma das dimensões é a dimensão religiosa e espiritual. A partir desse trabalho da dissertação, ela, com a orientadora e uma pessoa que foi integrante da banca de dissertação de mestrado dela, produziram um artigo específico sobre a dimensão da espiritualidade e da religiosidade na enfermagem familiar. Ok? Fiquei preocupado em colocar aqui qual era o veículo de comunicação, o tema, a problemática, não tinha citado as autoras, né? Outro aspecto que elas citam lá é a questão da pouca valorização na prática profissional acerca dessas questões, de considerar a dimensão espiritual, que o cuidado espiritual é um desafio para o profissional, né? De fato, a gente observa isso em outras áreas, né, da saúde, e que o papel do profissional deve ser estar presente, ouvir sobre as necessidades dos familiares e respeitar suas crenças e valores. Foi um ponto bem destacado. A necessidade de comunicação sobre o tema e também considerar os estudos importantes que vão mostrar como membros da família utilizam a religião e a espiritualidade como apoio para enfrentar a doença crônica da criança. É importante ter acesso a isso para que isso faça parte de um planejamento de intervenção e possa se projetar na prática profissional, né? Porque é muito bonito a questão da espiritualidade, da saúde, medicina e fé, isso está na moda, é chique falar sobre isso, é chique você estar envolvido com essas questões, né? Só que existe outra coisa que é isso se projetar na prática, né? Então, é uma preocupação realmente, a questão de considerar essa dimensão na prática clínica. Porque achar bonito, achar que isso é interessante, que funciona, e que na vida pessoal a gente experimenta isso, é muito fácil, né? Difícil é você se deparar com a situação de considerar isso numa consulta, numa realização de prática profissional. Ainda mais quando a religião, a doutrina filosófica, a espiritualidade do paciente, do cliente, ela difere da sua. Tem princípios às vezes opostos. Como você considera isso? E quando você não conhece, né, a religião do outro que você está ali cuidando. E tem dificuldades, às vezes, acontece casos de desrespeito com relação às crenças do outro, né, sendo que aquilo ali pode ser uma coisa saudável e importante para ele. Então isso é um grande desafio realmente, e que acho que passa o tempo já, passa da hora disso cada vez mais realmente se projetar em situações de prática clínica, né? Com relação ao referencial teórico,
a referência teórica principal é a questão da promoção da saúde e enfermagem familiar. Eles trazem a referência do Bomar como uma referência extremamente importante. E, dentro dessa referência da enfermagem familiar, eles precisam saber como abordar a família. Então, a abordagem que elas decidiram para este caso são 4 abordagens. A abordagem escolhida foi o indivíduo como cliente, caso a criança, né, com a doença da insuficiência renal crônica em diálise peritoneal, e a família como contexto. Aí nessa abordagem eu trouxe essa passagem da dissertação de mestrado da Érica. Tanto o artigo quanto a dissertação de mestrado vão estar, e os slides, né, vão estar disponíveis para acesso no site da AMES logo mais. Então, essa abordagem é aquela que considera o indivíduo como cliente. Então, no caso, a criança com a IRC será o foco primário. O contexto será o sistema familiar, os outros membros, cuidadores, pessoas próximas à criança, aquilo que envolve o apoio social, comunidade em que a criança está envolvida, né? Então, ele coloca isso, que para fornecer o cuidado para a criança é necessário que o profissional de saúde ele avalie a família, os aspectos de interação, a integridade, a saúde, etc., porque isso pode afetar a saúde do indivíduo e os resultados de intervenções. Então é preciso realmente ter um conhecimento de todo esse contexto para que seja feita uma melhor abordagem. E aí, nesse conhecer o contexto, é que a dimensão espiritual está sendo considerada, né? E comenta ainda que os membros da família estão em interação contínua e influenciam as decisões em relação ao cuidado. Com relação ao método, então, trata-se de uma pesquisa qualitativa com a característica de estudo de caso com múltiplos sujeitos. Por que múltiplos sujeitos? Porque vão ser 4 famílias, a gente vai colocar aqui à frente, 4 famílias foram abordadas nesse estudo de caso, né? E a ideia do estudo de caso é detalhar as possibilidades de compreensão do fenômeno, porque você se debruça mais detalhadamente, com profundidade, sobre um dado caso, né? Ou sobre os dados casos ali, né? Que ocorrem na vivência das pessoas, e que esse tipo de conhecimento pode nortear pesquisas quantitativas, nortear práticas, intervenções, né? A partir desse conhecimento mais aprofundado que o estudo de caso permite, né? Ela comenta ainda que mais de um sujeito pode ser objeto do estudo, que é o caso considerado aqui, né? E que esse é outro aspecto importante, a ideia não é comparar cada um dos casos. São 4 casos, a ideia não é realizar comparação entre os casos. A ideia é que as informações obtidas a partir dos 4 casos sirvam para conhecer essa questão com maior profundidade. Então, não importam ali as similaridades ou as diferenças entre os casos escolhidos. Tanto é que quando a gente fizer a análise dos casos aqui, a gente não vai ficar fazendo comparação, vai simplesmente ver aquilo que surge como maior evidência, que pode nortear, orientar de uma melhor forma as abordagens do profissional de saúde com relação à dimensão espiritual na vida no caso aqui é uma criança com insuficiência renal crônica. É ressaltado aqui as pesquisas de estudo de caso, né, a capacidade delas tem sido reconhecida por oferecer um alto grau de detalhes e conectar abstrações teóricas com a realidade prática, né? É algo que a gente vai perceber isso muito com o estudo de caso, né? Ele vai servir para você justamente conseguir fazer essa projeção, que está colocado como uma abstração teórica, como que aquilo ali realmente acontece na prática, né? Então o estudo de caso ajuda a orientar isso. Pesquisas quantitativas elas podem ser melhor direcionadas, melhor organizadas, a partir desse suporte fornecido por estudos de caso. Então, por isso é que ele ressalta que tem sido úteis esse tipo de estudo nas ciências sociais, na enfermagem, quando o objetivo não é estabelecer abstrações conceituais, que de fato não é, né? Mas sim planejar intervenções que promovam um melhor planejamento nas questões ligadas à promoção de qualidade de vida, né? Nas reais condições em que se encontram, né? O estudo de caso vai promover isso, você vai estudar e vai saber como aquilo ali, numa realidade prática, está acontecendo. Certo? Os participantes do estudo foram famílias, que a gente tinha citado no início, de crianças com diagnóstico de insuficiência renal crônica em tratamento dialítico peritoneal há mais de um ano. Internadas ou atendidas na unidade ambulatorial de um hospital universitário, o Hospital da USP em Ribeirão Preto, e todas as crianças que estavam esperando
receber o transplante renal foram excluídas da pesquisa. Então, esses são os participantes, são 4 famílias. As 4 famílias, ao todo, são 18 pessoas, mais as que concordaram em participar, e as que concordaram que puderam participar, que algumas famílias tinham pais que não quiseram participar, caso de pai que não quis participar, caso de crianças muito pequenas, né? Então, dentre aqueles que participaram da pesquisa, foram 14. Ao todo, tivemos ali 4 mães, 4 irmãos, um avô, um tio e as 4 crianças doentes. Com relação à coleta de dados, foi realizada a entrevista em profundidade e leitura de prontuários. E as entrevistas se basearam em questões sobre o cuidado prestado à criança por cada membro da família, para perceber essas interações, as situações enfrentadas pela família e questões abertas para os familiares fazerem comentários sobre o tratamento da criança, em que as pessoas eram estimuladas a ir detalhando mais, aprofundando determinadas questões. Com relação à dimensão espiritual, eram estimuladas a falar mais sobre esse aspecto, para que o pesquisador pudesse perceber como a dimensão religiosa e espiritual está influenciando de alguma forma uma melhor qualidade de vida diante da situação que está vivendo e como enfrentar o problema que a família vive com a doença crônica da criança. Então foi necessário recapitular sobre a forma de depoimento, foram realizados depoimentos, o histórico da doença, as intercorrências, as expectativas de cada membro da família, procurando ali identificar as manifestações de espiritualidade e religiosidade. Quando isso acontecia, a entrevista era aprofundada nessa dimensão. Elas também construíram o genograma e o ecomapa. Essas ferramentas são extremamente interessantes, principalmente que a gente tem interesse de realizar alguns trabalhos, né, de natureza científica junto ao projeto Bezerra de Menezes, realizado pela AMES, né, e algumas diretrizes desse trabalho aqui pode servir muito bem para essas nossas iniciativas, né? Então o genograma é interessante porque ele vai detalhar a estrutura e o histórico familiar, né? Os papéis dos membros da família, das diferentes gerações, né? Fornecendo base para o maior entendimento das interações familiares. O ecomapa, ele amplia essa dimensão, trazendo as relações entre a família e a comunidade, e colabora na questão da avaliação do apoio social, né, da rede social envolvida no circuito, no contexto da família, principalmente questão religiosa, que a gente sabe como é, né? Sabe, se a família busca um apoio religioso na instituição que frequenta, aí é comum ter um circuito de pessoas da comunidade religiosa irem à casa, participarem desse processo, se envolverem no processo, se preocuparem. Então, o ecomapa, ele ajuda muito em estabelecer essas questões. É uma ferramenta bastante interessante, ajuda a descrever também o problema que está sendo estudado. Com relação à análise dos dados, a modalidade de tratamento foi a análise de conteúdo, né? Foi obtida a partir da entrevista, com os depoimentos, né, as informações de prontuário, etc. Então, a ideia da análise de conteúdo é interpretar as comunicações por meio de uma descrição objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo que foi manifestado nessa obtenção dos dados. Então, para entender melhor como funciona a análise de conteúdo que elas realizaram, antes da gente partir para os depoimentos propriamente ditos, né? Primeira etapa é a pré-análise, que é aquela leitura flutuante por cima ali, né, dos documentos, como as entrevistas, diários de campo, genograma, ecomapa, dados do prontuário, né, para conhecer o texto e aproximar o pesquisador de questões mais superficiais dos documentos, aquela leitura inicial. É a chamada de pré-análise, é a primeira etapa da análise de conteúdo. A segunda etapa é a pré-categorização dos dados. Aqui é interessante porque, quando você analisa a dissertação, as categorias elencadas, foram várias categorias, não foi só a categoria religiosidade e espiritualidade, foram várias, né? Dentre elas ali, suporte social, comunicação, papéis e a dimensão espiritualidade e religião. Então foram analisadas essas categorias. A que está neste artigo, que está sendo, né, objeto nosso de estudo, é a questão
da dimensão da categoria espiritualidade e religião, né? Então, dentro da enfermagem familiar, né, ela vai justamente propiciar avaliar a religião e a espiritualidade da família para ajudar e aperfeiçoar a capacidade de fortalecer essas características na medida em que as práticas religiosas e espirituais elas vão colaborar no processo de ter conforto espiritual, de enfrentar melhor o processo da doença, né? Então o papel do profissional inclui, ela cita ali, né, de um autor importante, humildade, encorajar a família, ouvir e mostrar compromisso com a promoção da saúde. A etapa 3 é o agrupamento dos dados, né, a partir, né, da coleta feita. Esse processo é selecionar e agrupar conforme a similaridade de acordo com a categoria. Então, vai vendo os discursos, separando aqueles que tratam das categorias. No caso, que a categoria que nos interessa, que é a categoria espiritualidade, né, foi recortar e colar partes desse universo dos documentos ali, de modo a perceber qual é o contexto do discurso das famílias acerca da questão espiritual. Então, várias coisas são faladas nessas entrevistas, várias coisas. E na transcrição vai buscando identificar onde é que está sendo falado de religião, espiritualidade, né? Aqui citou que a pessoa foi na igreja, recebeu um auxílio. Então, vão separando isso, e na própria entrevista isso é aprofundado, para que consiga saber, junto à família, de que forma isso está colaborando, né? O objetivo é esse, saber como a espiritualidade, a religiosidade, vai auxiliar em ter maior qualidade de vida, ter o próprio conforto espiritual para o enfrentamento. E a etapa 4, que chama de análise final, que é articular os dados obtidos e o referencial teórico da pesquisa. Então, basicamente, essas 4 etapas não estão descritas no artigo propriamente dito, mas estão na dissertação. Finalmente, então, antes dos depoimentos, com relação aos aspectos éticos, né, essa é outra coisa extremamente importante, a gente vai realizar esse tipo de pesquisa, é considerar essa questão dos aspectos éticos, né? O projeto de pesquisa foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do hospital, onde se desenvolveu o estudo. Os participantes da pesquisa, outro aspecto importante, foram esclarecidos com relação aos objetivos do estudo, os procedimentos, os riscos, os desconfortos e benefícios, né? Respeitando o desejo de participarem ou não da pesquisa. No caso das crianças participantes, também solicitou autorização dos pais, além da própria criança, né? E eles assinaram um termo de consentimento livre esclarecido. Então a pesquisa foi extremamente rigorosa com relação a esses aspectos, até porque o veículo de comunicação especializado exige que a pesquisa tenha sido submetida ao Comitê de Ética para que ela possa ser publicada, né? Foi solicitada autorização para a gravação das entrevistas, e na apresentação de resultados foi garantido o anonimato de cada sujeito da pesquisa, e os registros foram mantidos em locais seguros. Então foi bem cercado, né, todos os cuidados ligados a essas questões éticas, né, que envolvem pesquisas na área de saúde. Então, o resultado. Primeiro ponto aí é a descrição das famílias. Vou colocar aqui, uma forma de diagrama para ficar mais clara a apresentação, a estrutura das famílias. Aí nos depoimentos eu coloco a família e o balãozinho em cima da pessoa que fez a declaração, e a gente vai fazendo aqui as reflexões, ok? Então, são 4 famílias, ok? A família 1 é essa ali, 5 pessoas, ela é formada pelo tio, tem um númerozinho na frente, tá? Tio 1, mãe 1, a família 2 vai ter mãe 2, criança 2, etc. A família 3 vai ter avó 3, mãe 3, ok? Tem esse índice para identificação de cada família. Então a família 1 tem o tio, de 25 anos, a mãe 22 anos, a criança com IRC, com 4 anos, e 2 irmãs, uma de 2 anos e a de 8 meses. Ok? Nessa família, sempre trabalharam na área rural, os avós da criança e os tios sustentam a casa, a criança, quando a gente fala criança ali, para separar de irmão, etc., criança é aquela que tem a doença renal crônica, né? Insuficiência renal crônica. A criança tem sequelas de uma meningite, comunica-se com dificuldade, tem poucas habilidades motoras.
E o tio acompanha a criança em suas internações hospitalares e retornos, ajuda a irmã, né, que é a mãe da criança, a cuidar das outras filhas e também realiza a diálise da criança. O tio participando do processo. A família 2 é formada pela mãe de 32 anos, estudante universitária, pela avó de 69 anos e pela criança de 9 anos. O pai da criança é falecido em consequência de uma depressão profunda e tentativa de suicídio resultante do impacto das condições de saúde da criança ao nascer. A criança nasceu com um problema, o pai entrou em depressão, tentou suicídio, ficou 7 anos em coma e veio a falecer. Aí fala 7 anos, vai lá na frente e fala 7 vezes, você percebeu? Mas na dissertação está 7... Aí ele fala 7 anos, aí lá na frente ele fala que ele ficou 7 meses. Teria que confirmar ele fala exatamente, teria que confirmar na dissertação também. Exatamente. Teria que conferir isso, né? O fato é que ele entrou em depressão, tentou suicídio, esteve em coma por um período de tempo, né? E depois ele faleceu e a família dele culpa a mãe pela morte dele. Tem isso ainda e a família se afastou da mãe da criança. A família 3 é formada pelo pai de 43 anos, pela mãe de 41 anos, pela criança, um menino de 4 anos com a insuficiência renal crônica, pelo irmão de 13 anos. Só um detalhe, se a gente for somando aqui as famílias, é que vai dar os 18 membros ao todo, só que 14 participaram, né? Então, por exemplo, dessa primeira aqui, participaram só os 3, né? Dessa aqui participaram os 3, da família 3 participaram aqui os 4, ok? Aliás, os 3, que o pai não participou, Não, aqui, não, é a família 3. A família 2 que o pai não participou, que ele já era falecido. Quando eu digo família, é aquela família que vive atualmente, está vivendo atualmente naquele momento. Quando eles se aproximaram da família, a família é composta por aqueles 3 ali. A família 2. A família 3 é composta por aqueles 4. Só que participaram da pesquisa apenas a mãe, a criança e o irmão. O pai não quis participar da família 3. Isso é outra família. Ok? Tá claro? Ok, Wilson? Não, chamou atenção, parece que você colocou. Nenhum pai participou dos estudos, né? Nenhum. Sim, isso. Nenhum participou. A mãe... Alguma explicação para isso? Não foi citado, eles recusaram a participar. No caso são 4 famílias, né? Na verdade são só 2 pais, né? Das 4 famílias, 2 pais, que no primeiro era o tio, né? Era o tio, no segundo o pai já era falecido, né? Então o pai, como parte da família, estava na família 3 e na família 4 só. Então foram 2, né? Na verdade, os 2 não participaram. Foi isso que aconteceu. A mãe 3 aqui dessa família, ela se queixa de não ter tempo para nada, que a vida dela depende da vida da criança, que ela vive em função da criança, que tudo é ela faz tudo e que ninguém a ajuda. O pai da criança recusou ajudá-la a fazer a diálise peritoneal na criança, alegando que era muito difícil para ele. Então o pai não só não participou da pesquisa e no acompanhamento do tratamento não prestar auxílio. Essa é a família 3. Essa é a caracterização só para dar o contexto, a situação que está colocada ali. E a família 4, são 6 pessoas, pai com 37 anos, mãe com 35, a criança com 3 anos e os irmãos. Né? O pai dessa criança é alcoólatra. A família reside numa casa de 2 cômodos, providenciada pelo Serviço Social da Prefeitura da cidade de origem, após a avaliação das condições, né? A Prefeitura forneceu uma situação melhor do que a que eles viviam. E a criança 4 é bem comunicativa, conhece todas as medicações que toma e os procedimentos da diálise peritoneal. Ok? Então vamos finalmente aos depoimentos das famílias.
E a partir do depoimento a gente vai percebendo, né, como a espiritualidade, a religiosidade da família pode estar auxiliando a um conforto, a esperança, né, na vida que, né, eles têm no momento. Então, por exemplo, um depoimento destacado da mãe 2, aquela família lá, é aquela família em que o pai tentou suicídio, ficou em coma e veio a falecer, né? Ela diz assim: nossa, eu creio muito em Deus, sabe? Ele pode curar minha filha, se ele quiser. Eu e minha mãe pedimos muito isso para Deus, para curar minha filha. Então tem uma ligação, uma crença, né, uma fé em Deus sobre essa questão do processo da cura. A família 4, a mãe diz assim: vixe, Deus é tudo para mim, se não fosse Deus, meu filho já tinha morrido. Agradeço tanto, mas tanto, pois ele é assim, esperto por causa da misericórdia de Deus, sabe? Quando ele quase morreu, eu fiz muita oração e Deus me atendeu, salvou ele. Porque o menino teve algumas complicações, teve uma bem complicada mesmo, e quase faleceu, mas se recuperou. Na família 1, o tio comenta assim, né? Ele ficou com sequelas, que era o caso da criança que teve meningite, né? Eu, assim, tinha medo que ele ficasse deficiente de verdade, sabe? Sem respirar. Pedi tanto para Deus ajudar, ele me ajudou. Aí ele voltou, ficou com sequelas, né? Mas não muito. Então, todos fazendo referência à dimensão, né, espiritual, ou não vou dizer nem tanto religiosa, porque se falar em religiosa, vai se perceber questões de prática ou da igreja que frequentam, né? Isso só é percebido quando destaca-se que algum membro da dada igreja foi lá, nos acompanhou. A gente vai observar ali à frente. Na família 2, de novo ali, aquele pai que tentou suicídio e veio a falecer. A mãe fala assim: e o pai dela era muito ligado, não era um pai ausente. Ele era muito amoroso com ela, referindo-se à criança, né? Ele entrou em depressão porque ele não acreditava em Deus, né? Ele entrou numa depressão terrível, aí se matou quando ela tinha 7 meses. Então foi exatamente isso aí. Foi 7 meses na realidade. Nasceu, porque ela faz referência quando nasceu, exatamente. Então, a criança nasceu, ele entrou em depressão, tentou o suicídio, ficou 7 meses em coma e veio a falecer. Exatamente isso aí. Aquela pergunta que você fala assim, Deus, isso aí, só para a gente reforçar aquela definição de espiritualidade e religiosidade, isso aí é mais ligado à espiritualidade, não é isso? Está significado a vida da pessoa. Isso, Porque religiosidade você fala mais quando em relação à frequência. Se ela dissesse, por exemplo, realizou o culto tal, e nesse culto tal foi realizado um trabalho assim assado, e que, né? Exatamente. Por isso que as autoras dizem que na maioria dos depoimentos ficam embrincadas as duas coisas ali, religiosidade e espiritualidade. É difícil ficar separando, a menos que faça uma referência a uma dada prática específica religiosa, né? Ok. Aqui tem 2 depoimentos agora que vão falar sobre como o impacto que teve a doença na vida, como isso modificou a vida da família, né? De que forma a espiritualidade trouxe algum conforto para a família. A mãe diz assim, da família 4, aquela família numerosa: eu pensava assim, eu sei que eles, os médicos, estava se referindo aos médicos, sabem o que estão falando, mas eu acredito tanto em Deus, eu acho assim que Deus pode mudar essa situação. Uma coisa não aconteceu ainda e eles estão falando que vai acontecer, que os médicos informaram sobre a possibilidade de morte da criança, né? Como que eles podem prever? Essa foi a fala da mãe, né? Isso é interessante notar, porque quando está falando ao médico, está se referindo aos conhecimentos científicos, né? Os conhecimentos científicos, muitas vezes, eles trazem incertezas, né? Porque pode acontecer baseado em tais coisas, são cientificamente explicadas, né? Então aí nessa hora, justamente essa referência, esse suporte espiritual, ele ajuda a trazer esse conforto diante dessa incerteza. Isso é parecido não, né? A ideia não é ficar comparando, como a gente disse, né? Mas esse depoimento foi da família 4, né? O da família 2 é mais ou menos nessa linha, né?
Porque ele, está falando do pai, o pai que faleceu, achava assim, se o médico falou, então está falado. Então, o pai se pegou nessa questão e não encontrou saída. Os médicos falaram. Só que, aí a mãe dizendo, né? Só que eu não penso assim. Eu acho que eles, se referindo ao médico, são limitados, não é? Tem um limite, não são Deus. É lógico que tem uma previsão. Os médicos podem dizer, olha, pode acontecer isso, pode ser que aconteça aquilo, mas eles não podem dar uma certeza assim. Então, esse é o depoimento da mãe 2. Na família 1, a mãe também diz assim, nossa, eu vou sempre à igreja pedir para Deus, para ele, né, pedir para criança, para Deus, né, interceder junto à criança. E tem um monte de gente na igreja que faz oração para ele, referindo-se à criança, né, para ele melhorar, para ele conseguir um rim. Então, quer dizer, tem essa questão do contexto ali, comunidade religiosa, está envolvida, as pessoas, né, envolvidas naquela situação. E esse suporte, apoio social também auxilia na questão de segurança, de conforto, né? Saber que tem mais pessoas também que estão orando, que se preocupam, que dão apoio, né? Aí a família 3 também diz assim, o meu marido vai ao grupo de oração na igreja, eu não. Isso é a mãe falando. Ajudou bastante ele, sabe? Nossa, ele estava entrando em parafuso no começo. Ele não aceitava de jeito nenhum, quase ficou louco. Mas lá na igreja ajudaram e ele ficou bem melhor. Foi um pai também que teve essa dificuldade de encarar a situação realmente complicada que é, né, você ter um filho, o filho nascer com um problema dessa natureza. E a mãe ressalta ali como, aí no caso falando da igreja, né, dele frequentar um grupo de oração, como aquilo ali auxiliou no pai se sentir melhor, e naturalmente acontece o quê? Impacta na unidade familiar, né? Então, quer dizer, foi uma triangulação feita ali, em que aquilo ali promoveu uma melhor situação de qualidade de vida, de tudo mais, né, no ambiente familiar. Aí a família 2, a mãe fala assim, aqui que ela vai especificar bem a questão da como isso mudou, né, o ambiente de vida da família. Só que eu falei assim, seja o que Deus quiser, vou viver um dia de cada vez, um dia de cada vez. Aí eu brincava com ela sorria, olhava para mim. Hoje, ela está sorrindo e eu vou vivendo. Interessante também esse depoimento, né? Como é que ela encara a situação, né? Cada dia, né? Vendo um dia de cada vez e seja o que Deus quiser. Aí a irmãzinha de 15 anos da família 4, aquela família maior que, né? Tem a criança de 3 anos com IRC, diz assim, a gente agora vive diferente, pensa diferente, a doença mexeu com a gente, né? A gente faz o que dá para fazer, o que dá para fazer a gente faz, mas tem que aproveitar a vida enquanto tem, né? Essa é a fala da irmã de 15 anos. Que eles tiveram que mudar do local onde moravam, e a vida ficou muito em torno ali essa é a família que o pai é alcoólatra, então tem toda uma situação envolvida ali com algumas complicações. Bom, os depoimentos foram esses que a gente viu ali, e a partir dos depoimentos algumas discussões que as autoras realizam, né? Uma que a gente percebe, né, que acreditar que podem contar com forças espirituais traz sentimentos de conforto, né? Isso é uma coisa interessante que a gente observa nas falas ali, que o conhecimento científico não é a única fonte de explicações sobre aquilo que está acontecendo com a criança, então a família acaba buscando outras fontes de apoio, né, como a espiritualidade. E comentam isso, né? Enquanto o conhecimento científico provoca as incertezas, né? A criança tem a possibilidade de morrer, etc. Isso causa impacto grande na família, né? São os prognósticos ameaçadores, né? A espiritualidade, por outro lado, encoraja e produz sentimentos de esperança ou de aceitação, né? Da resignação da condição imposta pela doença da criança. Auxilia na questão desse entendimento, né? Desse processo que está acontecendo na família. Outra coisa importante que a gente notou nos depoimentos, e é notado também nos outros depoimentos
que analisam outras dimensões, principalmente apoio social, que não é a dimensão que está aqui, né? Acabou se ligando ao apoio social com a espiritualidade, mas foi uma outra categoria analisada à parte no discurso, mas que é destacado aqui nessa passagem, que elas dizem assim: no caso de famílias com crianças doentes, podemos perceber a mobilização entre os membros da comunidade a favor da criança. Então a religião também promove interação social e apoio entre os familiares e os membros da sociedade, né? Isso é notável, né? Em qualquer religião, normalmente a gente observa muito isso, né? Como promove essa interação. Outro aspecto que elas destacam foi o que a gente comentou antes, que a religião e a espiritualidade aparecem imbrincadas. Então, que elas dizem assim, que só é possível distinguir a religião quando os entrevistados fazem menção explícita à sua comunidade religiosa, que eventualmente citaram alguma comunidade religiosa. Fora isso, de fato, nos discursos, né, como o Wilson colocou, o que a gente percebe realmente o tempo todo aquilo que está numa situação mais geral, que é a espiritualidade, né? Quanto às suas crenças, valores, esperanças, não são especificados seus fundamentos filosóficos, existenciais ou religiosos. Esse mérito da questão não foi colocado nos depoimentos. Quando aparecia alguma coisa ligada à instituição religiosa, simplesmente foi citada uma dada comunidade religiosa que eles frequentavam. Mas não foi dito como é que a própria religião pensa essas questões, por exemplo. Isso não foi considerado. Isso não apareceu, na verdade, nos depoimentos, né? Aqui ainda nas discussões ela comenta que, avaliando a família, o profissional poderá perceber o impacto da espiritualidade e religião no comportamento dos familiares, né? Interessante, porque nesse estudo de caso foi possível perceber, né? Então você vai conhecendo como aquilo ali é presente dentro da família no enfrentamento da situação que eles vivem, né? Se a crença produzir práticas saudáveis, que foi o caso do estudo, todos os casos ali foram saudáveis, né? O enfermeiro poderá incentivar, reafirmar e incorporar essas práticas no cuidado para a promoção da saúde. Está falando o enfermeiro, mas natural que isso possa ser estendido para outros profissionais de saúde, que tem, portanto, o papel de facilitar o acesso aos recursos espirituais, assim como reconhecer e aceitar as práticas espirituais das famílias sob seus cuidados, né? Isso é extremamente importante na medida em que as práticas religiosas são saudáveis para esse processo de ter conforto, de conseguir enfrentar a situação. Isso aí, por parte dos médicos, é mais essencial, né? Aceitar isso, né? Incentivar a prática de paciente, né? Isso, que na parte inicial da revisão de literatura é colocado isso até como um problema também geral, né, que como a gente tem discutido muito aqui, né, um grande desafio, né, de reconhecer isso e saber como lidar com isso, né. E também a questão de você tem que também, se você vai considerar isso, você tem que também conhecer como é a religião do outro, né, como é a espiritualidade do outro, né, como é que ele encara isso. Então, quer dizer, numa situação de prática, você tem que ainda obter essas informações que às vezes não são tão simples assim de obter, né? E lidar com aquilo que, por exemplo, sua religião orienta e que você segue, que você acredita, que entra em conflito com a do outro, né? Então, surgem situações cada vez mais elaboradas. Então, o estudo mostrou isso, né? A influência positiva no comportamento dos pais de crianças com a doença crônica, os familiares buscando na figura divina a sensação de paz e tranquilidade, que foi isso que trouxe, né, sentimentos para as famílias, né? E há uma variedade de estratégias utilizadas para amenizar o estresse vivido com a condição renal crônica. E uma dessas estratégias é a religião e a espiritualidade, que surgiu realmente como algo que está trazendo conforto, entendendo o que está acontecendo. Importante destacar que elas ressaltam que o estudo, os resultados apresentados, não são passíveis de generalizações, né? Justamente porque foi esse estudo de caso, da forma como foi realizado, com as 4 famílias, porém o que pode ser generalizado
é o fato de alertar o profissional para a necessidade de uma cuidadosa avaliação da espiritualidade e práticas religiosas das famílias sobre seus cuidados, né? Isso é algo que pode ser generalizado, sim, e, na verdade, até confirmou algo que vem sendo dito na literatura. Então, o estudo de caso trouxe essa confirmação, né? E, como conclusão, para a promoção da saúde da família, no caso específico, que foi de crianças com insuficiência renal crônica em diálise peritoneal, é necessário que as intervenções forneçam um completo bem-estar psicológico, emocional, físico e considere também a dimensão espiritual nesse bem-estar, né, dos membros da família e da unidade familiar. Isso que é algo que é reconhecido nesse trabalho, foi verificado. E, finalizando, né, o que a gente comentou há pouco, que conhecendo as práticas religiosas e espirituais da família, o profissional pode compreender suas atitudes perante o processo de adoecimento, entender como aquilo ali impacta na forma como a família encara o processo que está passando e como ela pode ter condições de superar aquilo ali, ter uma promoção de melhor qualidade de vida na situação em que elas estão inseridas. Bom, o artigo é esse, basicamente o trabalho que elas realizaram conseguiu, com o estudo de caso, trazer essa verificação, né? Ou seja, nos depoimentos ali, em resumo, né? Nos depoimentos foi possível verificar que toda vez que era citado o aspecto religioso, o aspecto espiritual, era sempre de uma forma saudável e de uma forma positiva. Observe que não teve nenhuma situação de condenação, de julgamento, né, nos depoimentos. Sempre foi algo, nas religiões das pessoas ali, que a gente não tem isso identificado no estudo, né, sempre foi algo que trouxe conforto, né? Trouxe até no caso da explicação da situação do pai que faleceu, né? A mãe tinha uma explicação de caráter espiritual para o processo que ele passou, e para aquele outro pai que, como a mãe disse, né, quase entrou em parafuso, quase ficou louco, também teve a situação destacada, né? Isso foi uma situação até curiosa, que naquele caso ali, a mãe destacando, né, como a questão do apoio espiritual, a frequência do pai, o grupo de oração, se liou no processo dele não entrar numa situação complicada, né? Como ela indicou que estava acontecendo com o pai. E aquilo ali, naturalmente, impactou de forma retroalimentação, né? Aquilo ali, o benefício veio para a própria situação de convivência em família, num problema extremamente complicado, grave, que é uma criança, né, com uma doença tão complicada como a insuficiência renal crônica. Ok? Bom, basicamente é isso, e acho que a gente tem um tempinho, né, Luiz, para as perguntas, para a gente... Então, obrigado, Atílio, pela explanação, pela condução do estudo. Gostaria de agradecer mais uma vez, agradecer também a audiência dos ouvintes da Rádio Espírita Capixaba e agradecer também a audiência dos web espectadores. Desejamos uma boa noite a todos vocês. Obrigado pela audiência.